Não é verdade? É tirar a prova dos 9, é confrontar. Você termina uma aula e vai para a resolução de questões, você vai de fato analisar se você compreendeu o tema, se você não compreendeu ou se você compreendeu com ressalvas, tá bom? E sempre que você compreendeu o tema com ressalvas, ou seja, compreendeu, mas foi tirar dúvida, mas foi resolver a questão, surgiu várias dúvidas e a professora não está mais aqui diante de você, né, para explicar o conteúdo. O que que você faz? Você faz igual o Júlio de BH, né? Não, Júlio? Você chama a prof no Messenger, né? Entra em contato, eu adorei, viu, Júlio? O Júlio lá de BH mandou um message. E aí, prof, né? Estamos aí acompanhando as aulas, estou entendendo, estou gostando das aulas. Maravilha, você faz igual o Júlio lá de BH, ok? Encontra a professora aí no Face, manda um message e vamos nos comunicando, tá? Eu estou à disposição de vocês para nós tirarmos dúvidas, ok? Mesmo depois que cessarem aqui as gravações, belezinha? Mas bora para a aula, que é o que importa, né? Vamos lá. Resumidamente, aí eu trago este quadro para vocês de maneira bem resumida, tá? Então, ó, resumidamente, podemos apresentar as seguintes situações no inciso 3 e alíneas. A linha A, o que que nós temos? Militar inativo, né, reserva, reformado ou civil, praticando um crime contra o patrimônio ou ordem administrativa. Na linha B, quem que eu tenho? Eu tenho um militar da reserva, reformado ou civil, praticando um crime contra militar da ativa dentro do quartel, tá? Lembra do ex-marido que entra no quartel e atenta contra a vida da sua ex-esposa ou do namorado, né? Da sua ex-esposa, também militar da instituição federal. A linha C, qual é a situação que nós temos na linha C? Eu tenho um militar da reserva, reformado ou civil, praticando um crime contra militar da ativa. Crime pode ser praticado tanto dentro ou fora do quartel, a depender da situação. A linha D, nós temos um militar da ativa, militar da inativa, da reserva ou reformado ou civil, praticando crime contra um militar da ativa fora do quartel, quando ele está em serviço. Ok, pessoal? São essas as 4 situações que nós tínhamos que trabalhar no inciso 3 do artigo 9º. Pois bem, só que o artigo 9º ele não é composto apenas de incisos, né? Caput seus incisos. Não, ele também é composto pelo seu interessantíssimo parágrafo único. Como tem questões que estão cobrando este parágrafo único. E graças a Deus, pessoal. Por quê? Porque é muito fácil de nós entendermos, tá? Vamos lá, então. Olha só, parágrafo único. Os crimes de que trata este artigo, que artigo? O artigo 9º. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum, salvo quando praticados no contexto de ação militar, né? Realizada na forma do artigo 303 da Lei 7.565 de 86, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica. Também conhecida como Lei do Abate, né? Também conhecida como Lei do Abate. Agora, olha só, isso aqui é a exceção que nós já vamos trabalhar. Qual é a regrinha, pessoal? Qual é a regrinha que nós precisamos memorizar? Precisamos compreender para responder corretamente toda e qualquer questão afeta ao parágrafo único. Então, pessoal, olha só, para nós compreendermos de fato esse parágrafo único, vamos fazer a seguinte regrinha. Olha só, para que o militar que pratica um dos crimes descritos no artigo 9º, dolosos contra a vida de um civil, responda pela justiça comum, responda por crime comum, o que é necessário? Olha só, primeiro,
Primeiro, nós precisamos ter a prática de uma das condutas, tá? Descritas no artigo 9º do CPM. Ok. Aliado a isso, né? Nós precisamos ter o quê? Um crime doloso contra a vida. Beleza? E que mais? Ainda, galerinha, este crime descrito no artigo, essas condutas descritas no artigo 9º, praticadas dolosamente contra a vida de quem? Contra a vida de um civil. É igual a crime comum. Ih, o pincel tá falhando. É igual a crime comum, ok? É igual a crime comum. Se é crime comum, justiça comum. Pessoal, e como que é na justiça comum julgado um crime doloso contra a vida? Tribunal do júri, ok? Conselho de sentença, ok? Tribunal do júri. Então, pessoal, isso aqui é o parágrafo único do artigo 9º do CPM. Ou seja, sempre que tivermos diante da prática de uma das condutas descritas no artigo 9º e essa conduta foi praticada por um militar, tá? Dolosamente contra a vida de um civil, nós estaremos diante de um crime comum. Crime comum julgado perante a justiça comum. A justiça comum julga os crimes dolosos contra a vida por meio do tribunal do júri, ok? Por meio do tribunal do júri. Então, isso aqui, ó, é o artigo 9º. Então, sempre que na sua prova, apresentar a seguinte situação: militar pratica um crime doloso contra a vida de um civil, é igual a crime comum, justiça comum, tribunal do júri. Ok, galerinha? É isso aí, pessoal. Muito bem. Agora, eu quero fazer um parênteses aqui com vocês, tá bom? Quero fazer um parênteses aqui com vocês. Quais são os crimes dolosos contra a vida? De acordo com o Código Penal Militar. De acordo com o Código Penal Militar, quais são os crimes dolosos contra a vida? Crimes dolosos contra a vida. De acordo com o CPM, são só 2. De acordo com o CPM, são 2. Homicídio, né? Clássico, e instigação, auxílio ao suicídio. Beleza? Então, perante o Código Penal Militar, quando fala-se em crimes dolosos contra a vida, né? Praticados contra um civil, quando fala-se nessa situação, nós estamos falando de quais crimes? Homicídio, instigação e auxílio ao suicídio, tá? Então, são esses os crimes dolosos contra a vida capitulados no Código Penal Militar. Professora, fala para nós, homicídio culposo entra na regra do artigo 9º, parágrafo único? Não, e não é doloso contra a vida. Beleza, prof?
lesão corporal seguida de morte, né? O policial militar lesiona o civil, em razão dessa lesão o civil morre. Professora, entra na regra do artigo 9º, parágrafo único, lesão corporal seguida de morte é crime doloso contra a vida? Não, tá? Lesão corporal seguida de morte não entra na regrinha do artigo 9º, parágrafo único. Beleza, professora? Latrocínio! Latrocínio! Latrocínio, prof, tem resultado morte. Entra na regrinha dos crimes dolosos contra a vida? Não, de modo algum. Por quê? Latrocínio tem o resultado morte, mas não é crime contra a vida, é crime contra o patrimônio. O latrocínio, o que que ele é? Ele é um crime de roubo com resultado morte. Então ele não é um crime contra a vida. Em que pese eu ter o resultado morte, ele continua sendo crime contra o patrimônio. Não entra na regrinha do artigo 9º, parágrafo único. Maravilhoso isso, né? Agora, e a lesão corporal seguida de morte? Em que pese na lesão corporal seguida de morte, nós termos o resultado morte, esse crime não é um crime contra a vida. Ele é um crime contra a integridade física. Só que eu atingi de tal modo a integridade física da vítima que ela veio a morrer. Mas não é porque eu tenho o resultado morte que eu estarei diante de um crime doloso contra a vida. Gente, isso é espetacular, né? E no homicídio culposo, professor, eu tenho resultado morte, mas como o próprio nome diz, eu provoquei o resultado morte sem ter o desejo de provocar aquele resultado, né? Foi por meio de um descuido, de uma imprudência, de uma negligência, né? De uma omissão. Ok? Ou seja, o homicídio, esse resultado morte, ele não decorre do dolo, ele decorre da culpa. Então, para nós fecharmos, para termos aplicação do artigo 9º, parágrafo único, nós precisamos estar diante de crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida no Código Penal Militar são de duas ordens: o crime de homicídio doloso e o crime de instigação ou auxílio ao suicídio. Lesão corporal seguida de morte tem resultado morte, mas é crime contra a integridade física, não é crime doloso contra a vida. No latrocínio eu tenho o resultado morte, mas é um crime contra o patrimônio com resultado agravador morte, não é um crime doloso contra a vida. No homicídio culposo, eu tenho resultado morte, mas esse resultado morte não adveio da culpa, não adveio do dolo, ele adveio da culpa. Esse resultado morte não é originário de uma intenção dele, é originário de uma imprudência, de uma negligência, de uma imperícia. Tá? Então essa informação é de extrema importância para nós juntos sabermos fazer a aplicação do parágrafo único do artigo 9º, tá? Ok, pessoal? Então olha só, esse artigo 9º ele é muito cobrado, galerinha, banca do concurso gosta muito dele. Então ó, só mais uma vez a leiturinha, tá? Ó, os crimes em que trata este artigo, artigo 9º. Quando dolosos contra a vida, nós já sabemos que são de duas ordens: homicídio doloso e instigação, auxílio a suicídio. Dolosos contra a vida e cometidos contra civil serão da competência da justiça comum, salvo quando praticados no contexto da lei do abato. Galerinha, olha só. Para ser de competência da justiça comum, então nós já sabemos, tem que ocorrer a prática de uma das condutas descritas no artigo 9º. Essa prática deve ser uma prática dolosa, uma prática criminosa, dolosa contra a vida. E contra a vida de quem? De outro militar? Não! Contra a vida de um civil. Contra a vida, né? E cometidos contra civil. A vítima aqui é civil.
A única exceção é quando nós estivermos diante da lei do abate, ok? Ou seja, quando nós temos uma aeronave no espaço aéreo brasileiro que não se identifica, não pede permissão para sobrevoar o correspondente espaço aéreo brasileiro, né? Não responde aos sinais que lhes são passados. O que acontece? Autoriza-se o abate daquela aeronave. E lógico, eu tenho um militar na aeronave brasileira que vai abater esta aeronave estrangeira, né? Se ele vai abater essa aeronave, né? Por certo, haverá uma morte. E pode ser o que? A morte de civil. Posso ter civis dentro da aeronave abatida. Ainda que eu tenha um militar praticando um crime doloso contra a vida, ainda, galerinha, que não seja o dolo direto. Porque este piloto da aeronave brasileira, ele não tem a intenção, ele não tem o desejo de matar as pessoas que estão na aeronave estrangeira, mas ele assume o risco, é o que nós chamamos de dolo eventual. O piloto da aeronave brasileira não tem o dolo, a intenção direta de atingir aquelas pessoas. Ele vai atingir a aeronave estrangeira. É o dolo eventual e corre o risco, assumindo o risco de provocar o resultado morte. Então imagine que um piloto da aeronave brasileira abate uma aeronave estrangeira e ali dentro daquela aeronave havia civis. Nós estamos diante do quê? Estamos diante de um crime doloso contra a vida. Só que não é o dolo direto, é o dolo eventual, tá? É o dolo indireto, tá? Quando que nós temos o dolo indireto ou dolo eventual? Quando a gente não deseja diretamente aquele resultado, mas assume o risco. Então, quando o piloto brasileiro abate a aeronave estrangeira, ele não está desejando matar quem está ali dentro, ele está desejando abater. Só que com esse abate, ele assume o risco de também produzir o resultado morte. E neste caso, professor, eu tenho um militar praticando um crime doloso contra a vida de civis. E aí, vai cair na regrinha aqui do parágrafo único? Não. Diante dessa situação, nós vamos para a lei da aeronáutica, tá? Código Brasileiro da Aeronáutica e vamos o quê? Tratar como sendo crime militar. Tá? Quando nós estivermos numa situação de abate de aeronaves, nós vamos tratar como sendo crime militar, ainda que tenhamos um militar praticando crime doloso contra a vida de civis. Ok? Belezinha? Aí, aqui eu trouxe para vocês, ó. Significa que os crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil é crime comum. E serão de competência do tribunal do júri, salvo quando estivermos diante da situação de abate de aeronave não identificada em espaço aéreo brasileiro, ok? Aí aqui eu trago para vocês, olha só, aquela regrinha que nós fizemos juntos no quadro, ó. Os crimes dolosos contra a vida perante o Código Penal Militar são homicídio doloso, instigação e auxílio ao suicídio. Preste bem atenção, preste bem atenção. Os crimes de latrocínio, lesão corporal seguida de morte e homicídio culposo não são crimes dolosos contra a vida. Não são crimes dolosos contra a vida, ok? Não são crimes dolosos contra a vida. Galerinha, é seguinte, e para que o agente responda, então, por este crime, o que é necessário? É necessário o militar praticar uma das condutas do artigo 9º do CPM, mas que essa conduta seja dolosa contra a vida, tá? E contra a vida de quem? Não é contra a vida de qualquer um, não. Contra a vida de quem? Do civil. Diante disso, nós temos o quê? Crime comum. Crime comum que é igual processo e julgamento perante justiça comum. Tribunal do júri. Ok?
Pessoal, meus queridíssimos alunos, LAC Concursos, nós encerramos a análise do artigo 9º. Olha que alegria, que felicidade! Já encerramos, ok? Agora, pessoal, nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos para a resolução de questões, ok? Agora me acompanhe que nós vamos para a resolução de questões. Vamos lá. Pois bem, nós vamos começar então agora, resolução de questões, e conforme eu prometi para vocês, eu trouxe aqui 13 questões para nós debatermos este tema, ok? Este tema, por que, professora, tantas questões assim? Porque vocês são inteligentíssimos, né? Vocês são feras e precisam responder muitas questões em relação a este tema. Por quê? O artigo 9º do nosso CPM, conforme já falamos, é a espinha dorsal do direito penal militar. Então, bora lá saber quando é crime comum, quando é crime militar? Bora? Vem comigo então, galerinha. Vamos começar. Bora, ó. Sobre os crimes militares em tempo de paz. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Então, em relação aos crimes militares em tempo de paz, assinale a alternativa correta. Letra A. Todos os crimes dolosos contra a vida serão de competência da justiça comum? Certo ou errado? Errado! Por quê? Porque se eu tiver um militar da ativa praticando um crime contra um outro militar da ativa, competente não será a justiça comum, competente será a justiça militar, porque nessa situação eu não tenho um crime comum, eu tenho um crime militar. Quando eu tenho militar da ativa praticando um crime doloso contra a vida contra outro militar da ativa, nós temos um crime militar. Competente, justiça militar. O que fala o artigo 9º, em seu parágrafo único, é o seguinte: quando os crimes dolosos contra a vida forem praticados contra civil, tá? A competência será a justiça comum. Então, o parágrafo único do artigo 9º fala: quando tivermos um militar, quando tivermos um militar praticando um crime doloso contra a vida de um civil, nós estaremos diante de um crime comum, justiça comum. A situação que se apresenta aqui é militar contra militar. Crime doloso contra a vida é justiça militar, tá? Letra B. Os crimes dolosos contra a vida cometidos contra civil serão da competência da justiça comum. Perfeito, ok? Texto de lei. Os crimes dolosos contra a vida cometidos contra civil serão de competência da justiça comum. Galerinha, quais são os crimes dolosos contra a vida do CPM? Quais são? O crime de homicídio e o crime de instigação ou auxílio ao suicídio, belezinha? Correta a letra B. Bora identificar o erro das outras questões. Letra C. Os crimes dolosos contra a vida cometidos contra militar serão da competência da justiça comum? Não. Só será da competência da justiça comum os crimes dolosos contra a vida praticados de militar contra civil, ok? Aqui está falando que eu tenho um crime doloso contra a vida praticado de civil contra militar. Isso aqui eu terei o quê? Um crime militar, tá? Galerinha, quando fala em crime doloso contra a vida e não se amoldar ao parágrafo único do artigo 9º, não é crime comum, é crime militar, tá? Os crimes dolosos contra a vida cometidos contra civil serão da competência da justiça militar? Errado! Os crimes dolosos contra a vida cometidos contra civil serão de competência da justiça comum, ok? Então gravem aí. Crimes é o parágrafo 9º. Dolosos
contra a vida, praticados por militar contra civil, é igual justiça comum. Tá bom? Não se amolda isso aqui, é justiça militar, tá? Ó, os crimes dolosos contra a vida cometidos contra a civil, dolosos contra a vida e militar contra a civil, serão da competência da justiça militar? Não, serão da competência da justiça comum, tá? Última alternativa. Todos os crimes dolosos contra a vida serão da competência da justiça militar? Não! Por quê? Porque os crimes dolosos contra a vida praticados contra a civil não são da justiça militar, são da justiça comum. Então, essa questão, a alternativa correta é a letra B, tá? Próxima questão, vamos lá. Assinale a alternativa que indica um crime propriamente militar, de acordo com a denominada teoria clássica. Galerinha, é uma questão recentíssima, tá? 2016. Então, ele quer que nós apontemos qual é o crime pela teoria clássica propriamente militar. Qual é o crime que somente o militar pode praticar de acordo com a descrição do Código Penal Militar? Dano em navio de guerra ou mercante em serviço militar? Não, esse não é um crime propriamente militar. Ingresso clandestino? Não, isso aqui pode praticar, nós vimos, tanto civil quanto militar. Favorecimento a desertor? Não, pode ser praticado tanto por civil quanto por militar. Omissão de socorro? Sim. Galerinha, deem uma lidinha lá no 201 e vejam que a omissão de socorro, ele é um crime puramente militar. Então, gravem isso. Um dos crimes puramente militares é o crime de omissão de socorro, tá bom? E ofensa às Forças Armadas? Não. Ofensa às Forças Armadas pode ser tranquilamente praticado por qualquer pessoa, tá bom? Então, deem uma olhadinha no 201 que vocês vão ver que é um crime propriamente militar, omissão de socorro, ok? Omissão de socorro é um crime, galera, que ele está descrito tanto no CP, né, quanto no CPM. Só que da maneira que ele está escrito no Código Penal Militar, só o militar poderá praticar, tá? Próxima questão, vamos lá. O Código Penal Militar estabelece critérios para que um ilícito seja crime militar em tempo de paz. Conforme a previsão legal do artigo 9º do referido Código, considerando as regras previstas, ocorrerá o crime militar quando praticado por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou militar reformado ou civil. Galerinha, certinho! Isso aqui é o quê? Texto de lei. Isso aqui é o texto de lei que nós estudamos. Pratica crime militar quem? O militar da ativa, que ele está em serviço, tá? Está em situação de natureza militar, ou ele está em formatura, ou ele está dentro do quartel, ou ele está fora do quartel. E pratica este crime contra o militar da reserva, o militar reformado e o civil. É que nós falamos a todo tempo no artigo 9º. Então está corretíssima. Isso aqui é texto de lei, tá bom? Agora vamos ver as outras porque estão erradas. Vamos lá? Letra B. Pratica crime militar ou militar em serviço, de folga ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa ou civil. Não, tá? Para essa questão está certa, de acordo com as previsões do artigo 9º, tinha que vir até aqui, tá? Contra outro militar da ativa, certinho? Mas, professora, a senhora falou que admite crime militar, tanto contra o militar da ativa, contra o militar reformado e da reserva e contra o civil. Sim, galerinha, admite.
Mas não tem em nenhum dos incisos do artigo 9 tem essa disposição contra militar da ativa ou civil. Nos incisos do artigo 9, nós temos aqui, ó, tá bom? Nós temos a disposição: pratica crime militar contra militar da reserva, reformado ou civil, ou também contra militar da ativa, tá? Para essa questão estar certa, ela tinha que estar assim, ok? Então, o militar da ativa ou civil não vai encaixar na mesma disposição legal. Então, não é a letra B, tá? Letra C. Mesmo pratica crime militar, mesmo em situação de inatividade ou assemelhado contra o patrimônio sob administração civil ou militar, ou a ordem administrativa militar. Galerinha, onde que nós vimos essa administração civil? Não tem administração civil no artigo 9, caracterizando como crime militar, não, ok? Então ele pratica este crime contra patrimônio militar ou contra a ordem administrativa militar. Mas aqui eles colocaram patrimônio sob a administração civil. Não tem essa possibilidade no artigo 9. Então também não é a letra C. Tem que ficar muito atento, tá, pessoal? Vamos lá, letra D. Pratica crime militar ou militar em situação de atividade ou assemelhado, que, embora não estando em serviço, use armamento de propriedade militar ou qualquer material bélico sobre guarda, fiscalização ou administração militar para a prática de ato ilegal. Essa questão ela está errada. Por que ela está errada, pessoal? Porque essa situação